Eu estou muito feliz, porque daquele grupo Palmares, cabe um breve curso histórico, o grupo Palmares era composto de 6 elementos. Ilmo da Silva, Gilmar Nunes, Luiz Paulo Assis Santos, Jorge Antônio dos Santos, Oliveira Ferreira da Silveira e nós. Em plena época da ditadura, 1971, nós éramos muito cautelosos e sabíamos que nós estávamos tentando reescrever a história do negro no Brasil, dizendo não à Princesa Isabel, com a Lei Oca, a Lei Áurea, e sim ao 20 de novembro de Zumbi dos Palmares. Então, em plena ditadura, tu tentar quebrar esse paradigma da história de anos e anos, não era fácil. Essa aí é a foto do grupo ali, né, Antônio? Exatamente. Essa é uma das fotos do grupo, aí já com a participação das mulheres. Inicialmente, nós não tínhamos mulheres ostensivamente na linha de frente, que era com o sentido de proteção. Porque se nós, jovens negros universitários, éramos perseguidos, imagina se fosse mulher negra aparecendo ali, né? Isso lá na década de 70. É. E vocês estavam descontentes com o 13 de maio. O 13 de maio. Então, daqueles 6, 4 botaram a cara para bater. O Ilmo, o Gilmar, Oliveira e eu. O Luiz Paulo e o Jorge Antônio dos Santos ficaram ocultos, porque caso a ditadura nos eliminasse, eles iriam dar vida àquela célula cultural nossa. É uma estratégia de sobrevivência. A partir daquele momento, nós começamos a fazer evocações das datas negras. E o Grupo Palmares em si, como eu disse antes, dizia não ao 13 de maio e sim ao 20 de novembro de Zumbi. 13 de maio, dia da abolição. 13 de maio, que era... Por que a oriza ao 13 de maio? Porque o 13 de maio, da Princesa Isabel, ele dividia os negros em 2 momentos. Até 1888, os nossos ancestrais eram como escravizados, eles eram propriedade do Estado. Propriedade do Estado, enfim, como semovente. Uma coisa estava para uma coisa, assim como uma coisa estava para outra coisa. Essa era a função do escravizado. A partir do dia 14 de maio de 1888, um dia após a abolição da escravatura, os nossos ancestrais foram jogados no braço do direito penal e do processo penal. Ou seja, foram considerados marginais, foram considerados vagabundos. E como dizia o Clóvis Moura, o sociólogo, ele dizia o seguinte: como é que um negro de excelente escravizado passou a ser mau cidadão no outro dia? E o negro que, então, havia feito a construção da economia brasileira na cultura do algodão, do café, cana-de-açúcar, linho de cana, da terra da Fernanda, lá de Pelota, do charque, enfim, tudo isso foi esquecido e aí trouxeram os imigrantes, deram terras, deram ferramentas e os negros foram jogados na Rua da Amargura. Então, por que eu disse que eu estou feliz hoje aqui? Porque eu tenho aqui a presença da Fernanda, que é autora do Enredo da Portela, que é, como eu já disse numa outra oportunidade, a Portela com este enredo, falando do Negrinho do Pastoreio, falando do Príncipe Custódio, ela está dizendo para o Brasil e para o mundo que o Rio Grande do Sul tem negros. E negros que, através da religiosidade, religião está dizendo, né, vem do latim relicare, né, ligação do alto com o baixo, esse ato de ligação com a terra é muito importante para este momento especial que a Portela está levando para a Avenida, que é eu até me emociono porque não estão mais aqui o Oliveira Ferreira da Silveira, Gilmar Nunes, que também era de Pelotas, Fernandes, e o Ilmo Silva. E eu sou o único vivo daqueles 4. O senhor está representando bem eles. E então, eu sempre coloco, a presença é coletiva, plural, democrática do Grupo Palmares. Então, não é o Cortes, não é o Oliveira, não é ninguém. É o grupo que é importante na história do Brasil, que nós
conseguimos, então eu estou vivo para poder ver que hoje o Brasil, no 20 de novembro, discute, analisa como uma data de reflexão, não o feriado pelo feriado, mas uma data de reflexão de políticas afirmativas em favor do povo negro que continua ainda sendo discriminado, segregado e sofrendo esse racismo que é doentio até hoje. Mas, seu Antônio, e aí o 20 de novembro é pela data simbólica da morte de Zumbi dos Palmares. É isso, aí foi escolhido o 20. Só para sintetizar, eu era aluno do curso de Direito da URGS, 1970, por ali, né? Então, eu tinha um professor chamado João Antônio Pereira Leite, professor de Direito Previdenciário e Direito Trabalhista. Ele tratava todos os alunos de doutor. Um dia ele chegou em aula, eu era o único aluno negro da turma. Um dia ele chegou em aula e disse: doutor Corto, o senhor sabia que a Lei Áurea tinha só 2 artigos? Artigo 1º, está abolida a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Eu disse: mas e a justificativa? Nenhuma justificativa. E aí, ou seja, aqueles mais de 5 milhões de negros foram jogados na Rua da Amargura, não sabiam onde morar, não sabiam como se alimentar, não sabiam nada, não tinham direito a nada. E ali começou a luta das revoltas. Então, a partir daquele momento que eu mergulhei na Biblioteca Pública do Estado e descobri o livro Quilombo dos Palmares, do Edson Carneiro, que é um sociólogo, historiador, baiano. E ali eu procurava no livro a data de nascimento de Zumbi. Não descobri, mas descobri a data da morte dele, 20 de novembro de 1695. Eu estava me questionando por que a data da morte e não de nascimento, que não se descobriu lá naquele momento. Mas até hoje não se sabe, seu Antônio? Até hoje não se sabe. Imagina, né? O Zumbi, o Francisco, é filho de escravizados, só lutando. Aquilo que até se comete uma injustiça com relação ao Rui Barbosa, que queimou a documentação, não. Na época, Rui Barbosa disse o seguinte, depois da abolição: se alguém merece indenização, são os escravizados, não os proprietários de escravos, que hoje querem receber indenização porque perderam seus escravos. Então, está explicado aí.